Vou começar esse BBB Check da única maneira possível. Já votou pra Carol Conká sair? Se já, vem que eu vou te contar o resumo das últimas 24 horas. Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB Check. Sara, Juliette e Gil começaram amanhã de domingo ali falando de quem? Falando de Carol. Juliette disse que sente que a Carol tá arrependida e a Sara pontuou dizendo que, obviamente, não só ela, mas todo mundo que tá do outro lado percebeu que escolheu o lado errado. Inclusive, colocou que a Carol sequer tem andado com Lumena e Poca e que ela grudou aí em quem? Em Caio e Rodolfo, nos Bastião, pessoas que eles acreditam que sejam muito queridas aqui fora. E o Tri aproveitou para dizer que acredita na Camila em relação a toda essa confusão com a Carol. E falando em confusão, o Gil pontuou pra Sara que foi dormir mais cedo porque ficou enciumado, porque viu Sara conversando com quem? Com o Arthur durante a festa. E a Sara tranquilizou o Gil, disse que é pra ele ficar de boa, porque o Arthur pra ela agora é o que? É amigo de balada. Que lá fora da casa pode até ser que eles criem uma amizade, mas que ali dentro ela não confia nele no jogo. E falou que não confia porque ele ganhou o VIP, não levou ela, ele pegou líder, indicou Gil, depois vetou Gil e ainda por cima deixou aí no ar de que ela tinha feito manipulação em relação ao Fiuk. E ela disse que de fato ela votaria no Fiuk, mas articular pra isso, não. Falando em não confiar no jogo, Caio e Rodolfo se reuniram ali pela manhã e os brothers criticaram o jogo de quem? De Gil. Rodolfo chegou a dizer que ele conversa com as meninas e depois sai por aí pra fofocar. Menino chamou Gil de fofoqueiro. E o Caio disse que a Sara acabou de arrumar uma inimizade com o Fiuk por conta do Gil. Vamos lá, mais uma vez o Caio falando coisas fora de contexto. Segundo o Caio, a Sara foi obrigada, por conta da confusão que o Gil arrumou, a dizer pro Fiuk que ela falou para o Gil votar no Fiuk para se proteger. Lembrando que a Sara disse que ela votaria no Fiuk para proteger o Gil. Mas é aquela coisa, né? O Caio muda só uma palavrinha. E o Rodolfo disse que depois ele da confusão reforçou pra Sara a importância da Sara conseguir desassociar aí a vida pessoal do jogo. Ele falou pra Sara que fora da casa o Gil pode ser um amigo massa, mas que dentro do jogo ele acredita que o Gil atrapalha a Sara. Rodolfo não tá sabendo de nada. E o Caio aproveitou ali pra falar pro brother sobre o quê? O queridômetro, porque o Rodolfo ele vem aí levemente boladinho porque caíram os corações dele e o Caio falou pra ele, moço, relaxa, você tá aí porque você tá 2 semanas imunes, então a galera vai ficando o quê? Enciumada. É ciúme ou é inveja que fala, Caio? E aí nesse papinho deles ali, quem foi que chegou? Carol Conká. Carol Conká chegou meio que reclamando um pouco de Fiuk, porque Fiuk deu uma situada nela em relação à briga da Camila, porque ela tá por aí reverberando o nome da Camila como se ela fosse uma coitada, e a Camila há muito tempo quisesse travar uma treta com ela, inclusive ela falou isso pra Caio e pro Rodolfo, que ela já queria uma briga com a Carol há muito tempo, e o Caio, que ama aproveitar uma deixa, a gente sabe que aí tem um leve rancinho com a Camila, aproveitou pra falar sobre a Sister. Disse que no jogo da discórdia, ela disse que o Caio não teria condição de ganhar o jogo, porque acontecem várias tretas na casa e o Caio não procura saber sobre. E aí o Caio falou que ela não tá grudada com ele o dia inteiro pra saber o que ele procura ou não saber. E nisso eu concordo com o Caio, porque mal sabe a Camila que o Caio é um fofoqueiro de mão cheia. E ele aproveitou pra falar sobre a Camila na confusão que teve, dizendo que ela nem sabe o que tá acontecendo, mas quer saber e que a curiosidade dela fica acima do respeito. Menino, Caio, você tá só trabalhado na crítica, né? Porque também criticou Gil. Ele achou um absurdo o Gil e falar o que ele e Fiuk tinham contado do Arthur. Ué, Caio, mas tu falou a verdade, o Gil tinha que ir lá e tirar satisfação mesmo. O problema é que tu sabe que tu não falou exatamente o que tinha sido dito pra você, né? E falando em Caio, a gente teve o que? O almoço do anjo. Se tem uma coisa que eu gosto de assistir é o Caio falando da família dele, eu acho muito bonitinho. E ontem, além de ver Valéria, que enfim deixou claro pra ele, falou pra ele, ó, só quero te ver depois de maio, aproveitou e deu 5 mil reais pra mulher dele. Que isso, hein, PicPay? PicPay fazendo a alegria da família. E pro almoço do anjo ele chamou quem? Vitube e Thaís, que ele deixou ali na missão de carregar aquelas boias, mas foi encher as barriguinhas delas. Arrasou, Caio. E olha, foi na tarde de ontem onde a Sara começou a pensar mais forte aí no nome da Carol para essa indicação. Lembrando que quando ela pegou a liderança, ela estava firme que votaria na Poca. Depois ela começou a ficar em dúvida aí no nome do Projota. E por fim, ontem, por conta de toda a confusão que aconteceu no sábado, o nome da Carol veio surgindo porque a Sara disse que observou que a Carol batia, soprava e vinha ali sacando ela na confusão. Sara aproveitou para dizer pro Fiuk que queria muito acreditar
acreditar no Projota, que queria muito acreditar nele dentro do jogo, que ela acha o Projota uma pessoa bacana, e o Fiuk pontuou pra ela, olha, também acho o Projota uma pessoa legal, quero acreditar nele, mas a questão é, o Projota trouxe pra dentro do jogo o ser humano e o artista, ou ele deixou isso lá fora? Eu achei uma interrogação maravilhosa do Fiuk. De fato, Fiuk, eu acho que pra dentro da casa o Projota só trouxe o jogador. Falando em Projota, ele, Carla e Arthur sentaram pra pensar ali quem eles poderiam votar juntos, porque a Carla principalmente estava querendo muito tirar o dela da reta pra não ir junto com o Arthur e tentar pensar aí numa melhor possibilidade que facilitasse a volta do Arthur para casa. E aí ali na conversa o Projota colocou que achava que o Arthur deveria usar o queridômetro e que ele tinha que ter dado vômito pro Gil. Eu compreendi que numa meio que de querer desestabilizar, porque sempre que eles recebem algo negativo, eles ficam ali meio que fora da casinha. E trouxe pra roda o nome do Gil. A Carla imediatamente pontuou que achava que o Gil não era uma boa opção para eles votarem, porque achava que o Gil era uma pessoa querida e que ele já tinha voltado no paredão. Ou seja, era grandes chances do Arthur sair caso fosse pro embate diretamente com o Gil. Mas é aquela coisa, o Projota no fundo só tá pensando no lado dele. E aí, quando a Carla colocou ali sutilmente o nome da Carol e da Lumena, o Projota disse que não poderia votar nelas de jeito nenhum, porque no primeiro paredão que ele batesse ele seria eliminado, porque de alguma forma ou outra eles são muito amigos. E disse pra Carla que pedir isso pra ele seria a mesma coisa que ele pedir pra ela votar no João ou na Camila. Enfim, Tig Lifer veio pra começar a votação e o Caio imunizou quem a gente já esperava, Rodolfo ficou imune, Sara indicou quem, Carol com K, bateu o martelo e mandou a Sister pra nossa alegria. Já votou pra Carol sair? A casa acabou mandando aí como os mais votados Projota e depois Gil, e Arthur, que a gente já sabia, foi indicado pelo trio. Na prova bate-volta, que era literalmente enfiar o pé na jaca, Projota pisou no número 16 e conseguiu se livrar da Ermelinda, o que nós achamos maravilhoso, porque assim os votos não se dividem. E depois do paredão eles começam a fazer rodinhas para conversar sobre as coisas. E a Juliette foi conversar com a Carol. Disse que sabia que a Carol era aquela pessoa de verdade, acreditava que ela fosse aquilo ali, mas que ela já tinha magoado algumas pessoas, que ela tinha magoado inclusive a Juliette lá atrás. E apesar delas terem conversado e ficaram tudo bem, isso não apagavam as coisas que tinham acontecido. E aí a Carol, naquela de revirar a história e se colocar como vítima sempre, falou pra Juliette o seguinte, olha Juliette, você também me magoou muito, mas nem por isso eu fico falando pra você sobre as mágoas que você me causou, porque eu te desculpei e não quero que você carregue esse peso da culpa. Gente, mas o que a Juliette fez pra você, Carol? Já na sala a gente tinha Bastiões e Sara conversando. Rodolfo aproveitou pra dizer que é pra Sara não prometer mais nada pra ninguém dentro do jogo. Nem que não vai dar monstro, nem que vai levar pra cinema. E aí a Sara falou que aprendeu, que ela realmente não vai mais prometer, porque é complicado essa coisa de prometer e depois voltar atrás. E aí nesse momento Arthur passou e Caio aproveitou pra pontuar que Arthur tá ali boladinho com ele, né, com a cara virada pra ele. E ele disse que não vai atrás do Arthur. Sara aproveitou pra dizer que nem adiantava, que era o jeito do Arthur, quando o Arthur ficava bolado, ele ficava no canto dele mesmo. E o Caio disse que se ele tinha que ficar com raiva de alguém, ele tinha que ficar com raiva de Fiuk e Gil, porque obviamente o Caio tá querendo tirar o corpo aí sobre essa indicação em relação ao Arthur. Agora, será que o Arthur pelo menos dessa vez vai conseguir pensar com a cabeça dele e vai perceber que de fato o Caio teve alguma coisa a ver com essa fofocada toda? Projota e Poca depois ali respirando aliviados, porque estavam certos que iam por esse paredão. Projota acabou falando que achou que a escolha da Sara foi justa tanto com ele quanto com a Poca. E disse aí sobre a postura da Carol, que vem batendo na tecla de que quer sair do jogo, pedindo pra sair, falando que tem certeza que o público vai eliminar ela, mas que quando ela pode, ela tá ali contando o votinho, vendo quem deu, onde que não deu, como vai ser. A Poca falou que tem certeza que a Carol não quer sair do jogo e que ela fala isso ali num mecanismo de defesa. E o Projota falou que inclusive a Sara poderia ter usado isso na indicação do líder, né? Já que tá pedindo pra sair, estou te indicando. Caio e Rodolfo vem conversando com todo mundo e também bateram um papo com o Projota. Projota colocou que ser indicado pelo líder é horrível, porque você não tem a opção aí do bate e volta pra tentar se salvar, mas falou que a sensação de ir pela casa é muito ruim, que você perceber que entre todas as pessoas a casa quer que você saia não é uma situação confortável. Inclusive o Lucas poderia te dizer sobre essa situação, Projota. Lembra lá do grupinho da reunião 15 contra 4? Mas o Caio disse que talvez esses votos aí em Projota sejam que um reflexo do fato da Carol ter sido indicada líder, né? Que talvez esses votos não fossem pra ele, mas ali no desespero acabaram indo. E aí ele justificou que talvez por isso o João tenha votado nele, porque o Projota sentiu aí o voto do João.
O Projota ficou aí, pô, o João votou em mim, e o Caio argumentou isso. Talvez tenha sido um voto de desespero por não ter ninguém. E depois, no quarto colorido, o Projota foi falar isso com o Arthur, porque o Arthur disse que estava ali muito incomodado com o fato da casa ter votado no Projota, que já esperava que as pessoas fossem nele, mas que no Projota ele realmente não esperava. O Projota jogou essa teoria do Caio pro Arthur, falando que provavelmente foi ali em cima da hora. E sinalizou pro Arthur que o Caio falou que sentiu o Arthur meio distante dele, e o Arthur falou que tá realmente bolado. Por conta o quê? Por conta do discurso dele na indicação do Arthur, dizendo que o Caio ficou ali no fogo cruzado, como se o Arthur tivesse falado alguma coisa do Caio. E falando em não gostar, o Projota aproveitou e pontuou pro Arthur que se sentiu ali desprotegido, meio que traído pela Carol, que não pensou em nenhum momento nele ou na Poca na hora da escolha do veto do líder. E que ele precisa pensar nas pessoas que ele vai trazer pra perto agora, porque é guerra. E mentira, Projota, jura? E falando em Arthur, o menino ele ficou revolte com a Carla. Ficou revolte com a Carla e foi chorar pra quem? Pra Projota, obviamente, né? Reclamar de Carla, porque a Carla foi cobrar do Arthur quando ela teve um desentendimento tanto com a Carol quanto com a Lumena, o fato do Arthur tá próximo delas. E aí agora o Arthur achou uma sacanagem a Carla tá perto ali da galera que votou e colocou ele no paredão. E aí ele falou que ele não vai mais ficar em cima da Carla. E o Projota aproveitou pra pontuar pra ele que são coisas muito distintas. Que uma coisa é você ser votado pro paredão, que isso faz parte do jogo. E outra coisa é o que a Carol tinha feito com a Carla. E aí o Arthur falou, não, sim, claro. E aí depois no quarto colorido, a Carla foi falar isso com o Arthur, que ela sentiu que ele tinha levantado uma barreira entre eles, que ela não sabia como chegar, mas que também não era do perfil dela ficar indo atrás o tempo inteiro. E eu te digo que essa marra do Arthur não durou nem 5 horas, tá? Porque no final da madrugada ele já tava lá deitado, olhando pra cara da Carla com aquela cara de canceriano apaixonado. E essa indicação de Sara na Carol pra Camila foi o quê? Foi um jeito da Sara ter uma resposta sobre as dúvidas que ela tem. E o João disse que acha que foi uma boa jogada, porque o chumbo trocado não dói, lembrando que a Carol indicou a Sara pro paredão passado. E o João perguntou pra Camila se a Camila realmente não ia conversar com a Carol, porque tem grandes chances da Carol sair amanhã. Certeza não temos, mas vai que, né? Então a Camila não iria conversar com ela, e a Camila disse que a Lumena até chegou a bater um papo aí com a Camila, dizendo que achava importante elas conversarem, que a Lumena podia inclusive intermediar esse diálogo. Camila, corre! Corre, porque do outro lado, Lumena e Carol estavam conversando exatamente sobre você. A Lumena começou ali falando sobre o João, que achava que o João era um pau mandado, mas que percebeu que ele tinha o quê? Que ele tinha voz, que ele tinha opinião. E a Carol falou que ele, inclusive, era um ótimo exemplo para Camila, porque ele era um homem preto que tinha ficado do lado da Carla, mas que também não deixava de estar com ela, que inclusive o João fazia questão de deixar claro que gostava de Carol. E que se a Carol sentasse para contar para Camila sobre a história de vida dela, a Camila ia chorar. E ela disse que a Camila vai passar mal, hein? Porque a Carol falou que vai sair do programa e que não vai falar com a Camila. Não porque ela não queira, mas porque a Camila não tem capacidade de reconhecer onde errou e dissolver isso. Que o orgulho de Camila no Iguaçu fala mais alto e ela pensa nos VTs e no que passa pro público aqui fora. Ah, Carol. E Juliette ontem ficou boladinha, tá? Juliette ficou boladinha, Sara foi perguntar pra ela por que ela tava chateada, se era porque ela tinha trocado a Juliette e o Gil pra dormir com o Sebastião, mas a Juliette disse que não, que é porque ela já ouviu dizer aí que a Juliette faz pressão pra Sara levar ela pro cinema do líder, pra escolher ela pras coisas, e aí a Sara falou que não tinha problema, que era uma pressão que ela gostava de executar, que ela queria realmente chamar. E aí a Juliette falou que não precisava, ficou bolada com o Fiuk também, porque Fiuk perguntou pra ela se ela sabia quantos nuggets tinha comido, ela disse que não lembrava, e aí o Fiuk deu a entender que ela tava mentindo. Como é que você come e não sabe quantos você comeu? Mas, gente, eles estão tendo briga até no VIP, gente. E já bem na madrugada, já quase amanhecendo o dia, Rodolfo, Caio e Sara bateram um papo. Rodolfo aproveitou pra perguntar qual era a visão da Sara sobre a Lumena. A Sara disse que não desgostava da Lumena não, que ela curtia a Lumena, mas que ela acha que a Lumena tem um jeito meio agressivo de se colocar e que em alguns momentos ela exagera, levantando bandeiras militantes em coisas que não tem. E a Sara disse que não sabe como o público pode ver isso aqui fora. O Rodolfo falou que se ele for o líder, ela é uma das possibilidades aí que ele tá pensando, e a Sara colocou pra ele que a Lumena não é possibilidade só dele não,
que ela é a possibilidade de outras pessoas dentro da casa também. E ó, sinalizando pra vocês que a dinâmica nessa semana vai ser diferente, hein? A gente teve agora pela manhã o Cinema do Líder, à noite nós teremos a Festa da Líder, amanhã Paredão e quarta-feira Prova do Líder. Tudo isso por conta aí da coisa do futebol, que eu não vou saber o que é, porque eu só vejo Big Brother, entendeu? Só sei que Flamengo joga. E aí, por conta disso, eles precisaram movimentar essa grade aí do Big Brother. Então, fiquem de olho, porque segunda, terça e quarta vai ser um batidão de coisas muito importantes. E, obviamente, que se você perdeu o que passou na Globo, eu tô aqui nesse GTV, no YouTube, nos stories, pra te contar tudo o que aconteceu.